Olá, seja bem-vindo ao canal Alberto Terapias. E no vídeo de hoje, nós iremos trabalhar um exercício de respiração para quem precisa ficar no aqui e agora, para quem precisa fugir um pouco dos problemas, para quem precisa estar trabalhando uma ansiedade, uma depressão, uma decepção, uma perda. O objetivo do exercício que eu vou passar aqui hoje é permitir que você encontre-se dentro de você. Comece as soluções de dentro para fora. Seja um agente ativo. Não seja passivo. Não joga a responsabilidade das soluções para os outros, sendo que tem que partir de você a iniciativa e de começar a resolver o problema. Para você que estiver gostando desse material, já segue, já me curte em todas as redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição. E agora, vamos para a parte prática, para aquilo que realmente importa para você que está vendo esse vídeo. Este exercício vai ser um sistema de respirações direcionada. O objetivo desse direcionamento é nós criarmos consciência corpórea, consciência material, entender que nós temos que estar presentes em nossas ações, presentes em nossas responsabilidades, e a maior responsabilidade que a gente tem não são com os outros, é com a gente mesmo. Você consegue entender que se você está com fome, você não consegue matar a fome dos outros? Que se você estiver doente, você não consegue curar os outros? Que se você não tiver dinheiro, você não consegue ajudar financeiramente outras pessoas? Que se você não estiver de bom humor, você não consegue melhorar o humor dos outros? Agora, se você está bem alimentado, você não tendo a preocupação da sua fome, você consegue saciar a fome do outro. Se você estiver calmo, você consegue acalmar o outro. Se você tiver uma quantia em dinheiro sobrando, você consegue ajudar o outro. Por que é importante, antes de começar o exercício, ter essa noção? A gente precisa compreender que o mundo é um mundo, a gente estando nele ou não, a gente vivendo ou morrendo, o mundo continua sendo o mundo. As montanhas não vão se desmanchar porque eu morri. As matas não vão deixar de ter vida, os animais não vão deixar de se reproduzir, as flores não vão deixar de existir porque eu morri. A minha realidade, a minha visão parte comigo. Mas o mundo, num contexto geral, continua existindo. A sociedade humana, em um contexto geral, continua existindo. Só que dentro desse contexto, a gente tem que entender que nós podemos partir de um princípio de que nós somos geradores e criadores. Nós somos arquitetos das nossas próprias realidades. Então, uma pessoa que passe por uma experiência X e uma pessoa que passe por uma experiência Y vão ter respostas diferentes por serem situações diferentes. Mas se essas mesmas pessoas passarem pelas mesmas situações, mesmo a solução sendo a mesma, essas pessoas não terão as mesmas respostas. Por quê? A busca e necessidade é individual. A forma como eu mato a minha sede, a forma como eu mato a minha fome, a forma como eu lido com as minhas frustrações é minha. É uma resposta da minha interpretação aos estímulos que eu tive durante a minha formação como ser humano. E isso vem associado com vários microelementos. Então, por que a gente vai fazer um exercício aonde a gente tem que abrir mão de tudo isso? Onde a gente começa do ponto de que a base da nutrição, a base da vida é o oxigênio. O foco vem do oxigênio. É o nutriente que o sangue transporta por todo o corpo, é a respiração, é o oxigênio. E por que eu digo que é um nutriente? Porque ele é universal. A base de 90% da vida na Terra é o oxigênio. Seja por seu desenvolvimento,
seja para manutenção, já que algumas populações de bactérias, alguns tipos de vírus, quando em contato com oxigênio, as suas colônias diminuem ou alguns são até eliminados, por respirarem ferro, por respirarem outras substâncias. Então, o que é o objetivo aqui? Nós vamos iniciar tendo uma noção de dentro para fora, trabalhando o tato, a audição, o olfato e o paladar. A gente vai neutralizar a visão. Por que a gente neutraliza a visão? Voltando para aquela velha frasezinha: aonde houver trevas, que se faça luz. Se eu estiver vendo a luz ao meu redor, as pessoas ao meu redor, e fizer essa atividade, eu não vou prestar atenção em mim, porque a nossa resposta audiovisual é muito mais forte para os estímulos externos do que o tato, do que o olfato, do que o paladar, do que a própria audição. O mundo é projetado para que a nossa atenção, que os nossos olhos nos guiem para os estímulos do mundo. São as redes sociais, são os outdoors, são as casas, são as outras pessoas. O visual, o sentido da visão é o que explora e é o que é usado para nos explorar. Então, o primeiro sentido que nós vamos deixar de lado é a visão. E nós vamos faça isso numa posição que tu esteja com o peito aberto, queixo alinhado e o corpo relaxado. Pode ser deitado, pode ser sentado, pode ser em pé. O lugar não precisa ser silencioso. E aqui vai uma dica. As qualidades que a gente precisa e quer trabalhar precisam ser úteis nos desafios. Ser paciente sem ter que enfrentar um problema não é útil. Ser passivo quando a gente precisa ser ativo nas nossas decisões e ações não é útil. E o contrário também é verdade. Ser ativo quando a gente precisa esperar também não é útil. E por que eu uso essas afirmações ativas e passivas? A visão é um sentido, junto da audição, que nós podemos dizer que são mais ativos, porque eles recebem os estímulos do exterior para o interior. O tato, o olfato, o paladar também nos conectam com o universo. Mas pela forma como somos educados e criados dentro da sociedade, esses três sentidos são menos trabalhados para tomadas de decisões. Eles acabam se tornando os instintos mais primitivos do nosso desenvolvimento. Então, nossa memória olfativa, a nossa memória gustativa, a memória do nosso toque, ela se torna muito mais íntima. E é esse o objetivo com esse exercício: trabalharmos a nossa intimidade, o nosso universo interior. E para isso, a gente começa com 3 respirações profundas. E ainda permanecendo com os olhos fechados, a gente esfrega uma mão na outra. Pode deixar na frente dos olhos. Esfrega a mão. Respira fundo. Deixa a palma passar pelas costas da mão.
Enquanto você vai respirando profundamente, você mexe o dedinho da mão, você mexe o dedinho que vem do depois, você mexe o outro dedo que vem depois, você mexe o outro dedo que vem depois, e você mexe o outro dedo que vem depois. Você respira fundo, começa a mexer todos os dedos. Não se preocupe com o que você estiver ouvindo. Não se preocupe com a imagem que possa estar sendo projetada na sua cabeça. Não se preocupe com o que você possa estar sentindo nas mãos. Apenas sinta. Respira. Transpira. Respira. Transpira. E agora acessa o movimento das mãos e relaxa elas. Continua respirando profundamente, queixo alinhado com o peito, peito aberto. Apenas respira. Dentro do seu tempo, você vai abandonando a respiração e retornando. E tenta não prestar atenção em nada. Qual é o objetivo aqui? Passar a atenção das mãos, tá? Por quê? Porque hoje a gente passa muito tempo com o celular na mão. Então, aquele reflexo de estar sempre mexendo com os dedos para dar os comandos do celular gera uma memória muscular, gera uma memória de ação, gera um reflexo ali. Então a gente acaba fazendo o quê? Esquecendo que o controle está nas nossas mãos, porque o tato está ali como uma resposta e não como um agente ativo. A gente está sendo estimulado pelos olhos, a gente está sendo estimulado pela audição e a gente está respondendo com a mão. Então as nossas mãos são o centro das nossas ações. E como isso afeta a nossa noção de começar de dentro para fora? Quando a gente fecha os olhos, a gente começa a sentir o calor nas mãos, um leve formigamento. Partes do corpo podem se tornar tensas, então indicando falta de alongamento, falta de líquidos no corpo, principalmente água. Mas também que a nossa mente está travada em problemas. O intuito desse exercício é justamente fazer um reset. É tu limpar as influências e os pensamentos que não são prioridade. Então, se depois desse exercício, quando tu abrir os olhos, vir uma vontade de realizar alguma coisa, ler um livro, plantar uma flor, limpar a casa, faça. Porque naquele momento, aquilo ali, por alguma razão, para a tua mente é a tua prioridade. Como esse exercício vai te ajudar? Aplicando esse exercício 5 vezes na semana. Não precisa ser um dia, não precisa ser 5 dias. 5 vezes na semana, tu vai estar tirando 5 momentos na semana para se ouvir, para se sentir, não para se enxergar. Porque os estímulos
as cores, a representatividade das visões, daquilo que é nos mostrado, é muito grande. E isso vem carregado de simbologias. Então, trabalhar a visão associada aos outros sentidos é passar o controle externo para dentro da tua realidade interna. Então, sim, nós hoje somos muito escravos dos nossos prazeres, das nossas vontades, que muitas vezes são implantadas na gente por outras pessoas. E como a gente não é educado para reconhecer as próprias necessidades, aí que a gente tem uma facilidade maior de cair o quê? Nos estereótipos, nos preconceitos, nas justificativas, nos significados dos outros e abrimos mãos dos nossos. Uma mesma experiência vivida duas vezes não vai dar a mesma resposta nem para quem viveu e nem para outras pessoas que vivem a mesma situação. Porque o tempo e o espaço são absolutos na nossa realidade. Mas mesmo o tempo e o espaço, ocorrem distorções entre eles dentro do contexto do universo. Isso vai ser também matéria para um vídeo futuro, tá? Para quando a gente for trabalhar a questão de ação, praticidade. Hoje o intuito desse vídeo foi trazer esse exercício com a única finalidade de não existir, se anular diante do mundo e se renovar de dentro para fora. Essa semana a gente está trabalhando a Fênix, então um exercício é importante fazer, não só os exercícios do vídeo do podcast, mas esse exercício em si aqui também, como um complemento pra gente. Sabe quando a gente fica às vezes 2, 3 horas de pernas pro ar, pensando que tem que fazer as coisas e não faz nada? Escuta o meu vídeo, ou até analise e olhe o áudio visual que está sendo mostrado aqui, e questione. Questione. Os comentários estão aí embaixo para te me descrever as tuas sensações, o retorno que tu está tendo dessa atividade, porque o meu objetivo aqui é contribuir para o teu autodesenvolvimento, é contribuir mostrando o meu serviço, o meu trabalho, como eu tenho visto, como eu estou investindo em mim ao longo desses anos. Porque a partir do momento que a gente perdeu o medo de expor, perdeu o medo de aceitar o que a gente tem dentro de nós, aí as coisas começam a melhorar. Quando a gente se der conta que a gente não precisa de tudo aquilo que a gente acha que precisa, que a gente não precisa carregar tudo aquilo que não é nosso, que a gente acredita que é que a vida começa a tomar sentido. E o objetivo desse exercício é a gente se aceitar e se enxergar desde lá de dentro, desde o nosso interior. Por isso que é importante fechar os olhos e fazer a respiração. Respirar é viver. Ar é vida. Então peço que a todos que chegaram até aqui nesse vídeo, façam os exercícios, deixem nos comentários para mim estar interagindo com vocês, né? E fiquem atentos ao canal, porque na segunda-feira tem o podcast. Em quartas-feiras vai ter um exercício que eu vou estar trazendo para vocês, sim. Porque o meu trabalho não é só o tarô. Eu também trabalho com outras técnicas terapêuticas. Tenho estudos e conhecimentos em outras áreas também. E na sexta-feira a gente vai trazer algo mais, eu vou trazer para vocês algo um pouco mais descontraído, mas que também vai fechar essa linha. Porque nas segundas o podcast vai trazer para vocês as abordagens, os questionamentos. O exercício na quarta-feira vai trazer uma sugestão para vocês chegarem nas respostas de vocês. É a opinião, é a experiência individual de cada um. Por isso que para mim é importante esses comentários. Vendo como cada um de vocês corresponde e responde a essas ações, eu consigo entender a pluralidade de significados, culturas. Eu consigo enriquecer o meu trabalho através das ações de vocês. E por que isso? Para a introdução do nosso próximo vídeo, onde nós vamos trabalhar a relação entre
interesses e cultura.